Olá, como você está hoje? Seja bem-vindo à nossa sessão marcada, um podcast que discute temas em psicologia e saúde mental, com o objetivo de informar a sociedade sobre estes temas e auxiliar no combate à desinformação e à pseudociência. Meu nome é Rafael Mendes e meu colega neste podcast é o João Estevão. Ambos somos psicólogos e idealizadores deste projeto. Oi, João, tudo bem? Tudo ótimo, Rafael. E você? Bem, porém preocupado. Eu tenho percebido que as pseudociências têm tomado conta cada vez mais das redes sociais e da televisão, principalmente. Então, eu há um tempo já queria marcar essa conversa contigo. Eu realmente concordo contigo. Eu tenho percebido em vários locais, no local de trabalho, nos estudos, até mesmo em conversa com os amigos, assim, umas falas bem preocupantes envolvendo tratamentos e técnicas e umas coisas bem tenebrosas. Eu acho que a gente compartilha da opinião que pseudociência e fake news matam e geram diversos prejuízos para a sociedade. Então, acho que a gente podia somar forças na luta e no combate contra as fake news e as pseudociências em relação à nossa área de expertise, que é a saúde mental. É verdade, Rafael. Até mesmo porque acho que é um papel nosso, não apenas como cidadãos, mas também como profissionais, de garantir de que a ciência seja utilizada da maneira correta para o benefício da sociedade. Muito bom. Eu acho que eu poderia te apresentar para os nossos ouvintes, pode ser? Ah, por favor. Eu converso hoje com o meu sócio e colega de trabalho, João Estevão, psicólogo formado pela Universidade da Amazônia, especialista em psicologia clínica na abordagem Gestalt Terapia, pelo Centro de Capacitação em Gestalt Terapia de Belém do Pará. É especializando em fenomenologia, psicopatologia e saúde mental pela Faculdade de Ciências Médicas de Belo Horizonte. Atua como psicólogo escolar no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Pará. Muito obrigado, Rafael. E é claro, eu também não poderia deixar de te apresentar para os nossos ouvintes. Nesse momento eu falo com Rafael Mendes, graduado em Psicologia pela Universidade da Amazônia, UNAMA, e é especialista em psicopatologia e doenças psicossomáticas pelo Hospital e Centro Universitário São Camilo. Também é especializando em neuropsicologia pelo Centro de Pesquisa Israelita Albert Einstein. E também é mestre em psicologia com foco em psicofarmacologia e transtornos mentais pela Universidade Ibirapuera. Também atua como psicólogo clínico, professor de psicologia, assistente técnico, judicial e supervisor de atendimentos clínicos para outros profissionais da psicologia. Obrigado pelas apresentações. João, que pseudociências têm te incomodado ultimamente? Rafael, tanta coisa tem me incomodado ultimamente, mas especificamente algo que eu já escutei até em atendimentos é sobre as promessas mirabolantes de suplementos e vitaminas, onde, por exemplo, eu já ouvi falar que vende-se compostos vitamínicos que quando a pessoa toma, promete que a pessoa fica mais inteligente, ou que ela fica muito mais disposta ao trabalho, que ela fica muito mais alegre e de bem com a vida. E, francamente, quando a gente para pensar, nada faz sentido nisso, até porque não existe nenhum tipo de comprovação científica de que ingerir um composto vitamínico com 10, 20, 30 vai causar algum impacto emocional ou psicológico numa pessoa. Alguns especialistas dizem que nada mais é do que um excesso de vitaminas que sai na urina, um xixi caro praticamente. Quando você fala isso, me vem imediatamente na cabeça, ali por volta de 1890, quando aquele charlatão chegava numa cidade com poucos habitantes, numa carroça, vendendo algum tipo de fluido dentro de uma garrafa de vidro, dizendo que isso, por exemplo, fazia crescer cabelo ou melhorava o desempenho sexual. Essas propostas, elas têm uma característica em comum: promessas mirabolantes, não é verdade?
Você poderia, por exemplo, comentar uma coisa que é muito famosa e a gente vê muito na televisão, que são as propagandas de vitamina C? Sim, até porque, pasme para os nossos ouvintes, não existe nenhum, absolutamente nenhum estudo que comprove que tomar vitamina C vai ajudar na gripe, num quadro gripal. Não há. Existem alguns estudos que apontam uma talvez influência ali no auxílio do processo inflamatório, mas tudo muito pouco, tudo muito ainda sem comprovação específica. Então, essa história de tomar vitamina C é uma grande pseudociência e antiga aqui na nossa sociedade. Muitas propagandas de vitamina C, por exemplo, com zinco e etc e tal na TV, justamente para prevenir quadros gripais, e não existe evidência sobre isso. Certo. E você, Rafael? Me conta um pouco. Ultimamente, o que é que mais anda te chamando a atenção aí nessas práticas que nós consideramos pseudocientíficas? Sabe uma coisa que me angustia bastante? Conte. O conceito de energia corpórea. O conceito de energia corpórea, onde a gente emite uma vibração de energia e isso afeta as pessoas ao nosso redor e o nosso ambiente, sempre me intrigou muito. É uma coisa presente até mesmo em algumas pseudociências que acontecem dentro da psicologia. As pessoas, elas acham que a gente vibra numa determinada frequência e isso pode gerar bem ou mal-estar para as pessoas. Isso vem muito associado a questões doutrinárias ou religiosas. Mas existem pessoas que puxam esse argumento de energia corpórea e tentam implicar conceitos científicos nisso. A própria, por exemplo, física, os conceitos da física e os termos da física são utilizados para tentar passar uma credibilidade sobre essa noção de energia, né? Por exemplo, para a física, de forma bem simples, a energia é tudo aquilo que pode gerar trabalho. Esse é o conceito científico de energia. Energia não é outra coisa para a ciência que não seja isso. Então, a gente precisa deixar bem claro que não existe essa vibração de energia entre as pessoas. Ou, por exemplo, para aqueles picaretas que dizem que existe uma energia quântica da vibração do nosso cérebro ou dos nossos neurônios. Para começo de conversa, o termo correto não é física quântica, é mecânica quântica. A física vai estudar essa mecânica quântica, mas ela estuda o comportamento de moléculas tão pequenas, que a gente não pode associar os nossos neurônios ou as nossas células a isso. Então, esse conceito de energia é muito curioso. Além do que, energia é tudo aquilo que a gente pode medir. Por exemplo, energia elétrica, que é medida na nossa conta de luz, que por sinal está muito cara, é um tipo de energia que a gente consegue medir. A energia cinética, a própria mecânica quântica. Então, a gente tem pseudagens, vou colocar desse jeito, como a cura quântica, a terapia quântica, o tarô quântico, o horóscopo quântico, o Theta Healing, por exemplo, o Reiki, que se utilizam dessa noção pseudocientífica de energia para promover uma cura, dependendo da nossa vibração e da nossa frequência. Isso não existe. Inclusive, isso é uma problemática muito forte para mim, porque a gente vê o próprio Estado sustentando essas práticas pseudocientíficas, como é no caso das práticas integrativas e complementares do SUS. E aí tem um ponto que me pega bastante. As pessoas utilizam o argumento mas olha só, tá no SUS, então se tá no SUS, é ciência, é saúde. Não. Precisa ficar claro para os nossos ouvintes que vão começar a nos acompanhar que a gente vai falar muito disso aqui. Não é porque teve um artigo, aspas, científico, que foi publicado numa revista científica ou num periódico que dá validade para uma técnica. Não é porque está no SUS que é ciência. As PICs, que é a abreviatura das práticas integrativas, elas estão ali por politicagem. Elas não estão ali porque um grupo de cientistas discutiu o tema, viu que tem validade e atribuiu ao SUS. Não, elas estão ali porque políticos que não entendem de ciência
que não consultaram pessoas especialistas na área, entenderam que era válido estar ali. A gente teve várias propostas no Senado, algumas que foram barradas, ainda bem, como, por exemplo, a pílula do câncer, que não tem validade científica nenhuma, mas foi proposta para ser utilizada como um tratamento complementar ao câncer, e isso é um grande risco. A ciência, ela não pode ser usada para justificar ou passar credibilidade para conceitos de outras áreas. Tá tudo bem acreditar numa energia corpórea se isso vier de uma religião, se isso vier de uma fé, se isso vier de uma crença como horóscopo, ou o passe espírita, tá tudo bem. A gente precisa entender que ciência e religião não devem se antagonizar, desde que a religião não se aproprie de termos científicos e tente tomar o lugar de processos de tratamentos que são embasados na ciência. Esse que é o grande problema. Todo cientista que se preze jamais vai negar a escolha de uma pessoa em ter uma religião, em ter uma crença, em ter uma prática que não é ciência. Se fizer bem para a pessoa e não gerar prejuízo para ela ou para pessoas ao redor, tá tudo bem. O problema é confundir isso com ciência. Então, acho que uma das coisas que mais me incomoda é esse pseudo-conceito de energia. Isso que você falou me faz lembrar de algo que me irrita profundamente e é algo super da nossa atualidade, que são as pessoas que praticam muitas dessas pseudociências que você mesmo acabou de listar, que é até a categoria que se denomina coach, por exemplo, que estão aí na nossa sociedade, muitas vezes aplicando técnicas e atuando de maneira completamente equivocada. E o pior de tudo, utilizando termos científicos meio que para dar uma credibilidade nisso tudo. Quer um exemplo disso? Coach de vida saudável, coach de alimentação, coach de saúde mental, que são pessoas que não têm nenhum tipo de formação técnica para estarem atuando dentro dessas áreas que são de domínio da nutrição, da psicologia, da educação física, dentre outros, estão aí atuando, atendendo, tem até consultórios e clínicas onde estão trabalhando, e eu acho isso perigosíssimo, porque se valem de conhecimentos, não são regulados por nenhum tipo de órgão fiscalizador, e muitas das vezes se baseiam em promessas e milagres que não dão garantia de absolutamente nada. Isso é algo que realmente me tira do sério. E isso é um alerta desde já para os nossos ouvintes. Olha só o que você está falando. De pessoas que se intitulam profissionais, mas não têm formação na área. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. O coaching, como você trouxe como exemplo, pode ser regulamentado, pode se tornar uma profissão regulamentada no Brasil com um conselho de classe que fiscalize e estabeleça diretrizes para atuação profissional. Eu acho que a tua crítica ela é muito pontual quando você traz esse ponto que qualquer pessoa pode se intitular alguma coisa porque fez um curso de um final de semana ou uma imersão de um mês e sai dando palestra em escola, em empresa, fazendo as pessoas gritarem como se a gente estivesse no período das cavernas e achando que isso é saúde mental ou desempenho. Essa questão de romantizar, acordar 4 horas da manhã e tomar banho gelado, por exemplo. A gente não tem nenhuma evidência científica que mostre que isso gera saúde mental ou melhora o desempenho. Inclusive, a gente tem uma romantização do abuso laboral como mascarado de a busca do grande sucesso e do primeiro milhão. Então, acho que isso é um alerta para as pessoas. Sempre procurem profissionais que tenham formação na área. A pessoa é coaching de alimentação saudável, mas é nutricionista, é uma pessoa formada na área, tudo bem, o termo coaching, ele foi importado dos Estados Unidos e ele é uma prática que envolve o treinar, o desenvolver a pessoa, desde que seja de um profissional qualificado e respaldado cientificamente na área. João, Exato. Eu comentei contigo sobre as práticas integrativas do SUS e na minha área, como assistente técnico judicial, tem um calo muito grande no meu sapato. Que é o quê?
as constelações familiares. Muito provavelmente, os nossos ouvintes, em algum momento, já ouviram falar de constelação familiar. Aqui no Brasil, a gente tem uma prática muito interessante no sistema judicial, que é a justiça restaurativa. A justiça restaurativa, ela vai ser uma mediação de conflitos que vai colocar as duas partes em litígio para entrar em um acordo. Mas um acordo permeado de muito diálogo, de muita mediação, justamente entendendo que o sistema carcerário brasileiro e a lei de execuções penais se distanciam. A lei de execuções penais, ela foi escrita de uma forma muito elaborada para ressocializar esse indivíduo, para recuperá-lo em relação àquele ato que lesou a sociedade e colocá-lo de volta a um convívio social bem estabelecido. Porém, a gente sabe que o sistema carcerário não funciona dessa forma. O sistema carcerário, de fato, é onde aquele indivíduo vai, inclusive, aprender novas formas de cometer novos crimes e se filiar, inclusive, a organizações criminosas, né? A gente entende que o sistema carcerário hoje, ele desenvolve a pessoa no mundo do crime e não reestrutura ela, não restabelece um processo de ressocialização. Pelo contrário. Então, a justiça restaurativa, ela vem para tentar encontrar um novo caminho para isso, inclusive em casos muito graves, como casos de abuso sexual, como casos de violência física e psicológica. Apesar de ser algo muito bom, a justiça restaurativa teve um carrapato, um parasita, que são as constelações familiares. As constelações familiares, elas colocam principalmente as mulheres e a população LGBTQIA+, em uma situação de violência extrema. O ato de constelar o indivíduo, onde vai se utilizar de dramatização, de conceitos espirituais, inclusive de vidas passadas, vai fazer com que esse indivíduo que está participando dessa constelação, além de ser revitimizado, assuma culpa, por exemplo, por ter sofrido um abuso sexual. Vai assumir culpa por ter sofrido uma violência doméstica e uma violência psicológica, porque lá atrás, um antepassado, um parente cometeu um aborto ou praticou um ato de violência e essa pessoa está pagando por isso. Os homens, muitas vezes, que estão sendo constelados, saem numa posição muito confortável de respaldo do abuso que cometeu, porque o constelador coloca sempre aquela pessoa vulnerável no lugar de mais violência. E é impressionante o número de pessoas que estão passando por um processo e são indicadas a passar por constelações familiares pelo próprio sistema de justiça. Então a gente precisa ressaltar, novamente, que não é porque está nas políticas públicas que algo é ciência. Existe muita pseudociência ganhando espaço do lugar do cuidado das pessoas, mascarado de cuidado e de saúde, mas são violências e geram muito prejuízo. Realmente, Rafael. E o pior de tudo, isso tudo está acontecendo ainda hoje no Brasil. Sim, nem mais alguma pseudagem ou prática que você considera inadequada, que está muito distante de ciência, que pode trazer prejuízo para as pessoas? Existe uma prática que eu não considero necessariamente errada. Eu só sinto que anda ultrapassando um pouco os limites de onde ela pode ser aplicada, que é a questão dos signos. Eu vejo que é algo que anda muito em alta, principalmente nos jovens, nos adolescentes e nos jovens adultos, mas eu já percebi e já vi também reportagens e notícias informando de o signo sendo utilizado como critério de seleção de trabalho, por exemplo, ou em outras esferas, como na área da educação, por exemplo, de quererem que práticas astrológicas sejam incluídas nas escolas. Eu acho isso muito perigoso, porque não é um local adequado para esse tipo de prática. Por exemplo, imagine uma pessoa que está ali procurando emprego e não consegue ser contratada porque é de Áries, porque é de Touro. Ela não tem controle nenhum sobre isso e, além do mais, é uma coisa que nunca houve nenhum tipo de comprovação
de que a posição dos astros e das estrelas vai fazer algum tipo de impacto na sua personalidade, na sua forma de ser e de existir no mundo. Então, eu não consigo ver isso com bons olhos. Nada contra quem segue o seu horóscopo, fez o seu mapa astral, mas tem hora e local para isso. E isso definitivamente não é local. Você conseguiria me informar alguma pesquisa que, por exemplo, fale sobre essa questão do signo? Bem, Rafael, recentemente eu vi um artigo publicado na revista Questão de Ciência, falando justamente sobre essa identificação das pessoas com a astrologia, onde foi percebido esse fenômeno de a pessoa não apenas se identifica, mas ela absorve a personalidade de acordo com a designação do horóscopo dela. Muitas das vezes, tendo uma identificação apenas com os traços positivos, ou somente naquilo que condiz ou com que ela concorda. Então, é um artigo muito interessante, foi uma pesquisa extensa, e é uma recomendação pessoal minha aos nossos ouvintes. Muito bom. Eu me lembrei agora de uma pseudociência muito presente na psicologia e na psiquiatria, que eu cheguei a presenciar comentários sobre a possível validade dessa prática, até mesmo em um congresso onde tinham mestres e doutores conversando sobre intervenções em psicologia. Se trata da PNL, Programação Neurolinguística. Já ouviu falar disso? Sim, e já ouvi falar muito, diga-se de passagem. Sabe qual é o nome do livro que foi publicado pelos criadores da PNL, que traz os princípios da prática? Não, mas me diga qual é. A Estrutura da Magia. Aí fica difícil de defender, né? Fica bastante difícil de defender. Nós dois, como fãs de RPG, talvez esse livro coubesse mais em uma mesa de RPG do que como prática científica. Com toda certeza. Realmente você vê aí que já está indo uma tendência ao místico, ao exagerado, mas acima de tudo, do além. A programação neurolinguística, ela vai surgir ali por volta de meados dos anos 70. Os criadores da PNL falam que a gente tem uma linguagem que a gente expressa quando a gente se comunica com as pessoas, e a linguagem que a gente fala conosco, quando a gente conversa com nós mesmos na nossa cabeça. Então, para eles, existem regras de comportamento quando a gente fala com as pessoas e quando a gente fala com a gente mesmo. E a partir daí, a gente poderia entender melhor como esse mecanismo de comunicação poderia auxiliar a gente a ter mais sucesso no nosso atendimento clínico, por exemplo. Inclusive, eles estudaram ninguém mais, ninguém menos que o Peirce, o criador da sua abordagem clínica. Só que é muito permeado de pseudociência o que eles falam. A PNL não tem nenhuma validade científica. Existem revisões sistemáticas e meta-análises na PNL que até agora não conseguiram trazer nenhuma evidência sobre a sua prática. E eu ainda vou dizer mais. Em entrevista para o The Guardian, um dos criadores da PNL falou que as ideias para criar essa prática interventiva surgiram de um momento em que ele estava experienciando alucinações. Então, como é que a gente pode aplicar a validade científica em algo que surgiu de uma alucinação, de um delírio, de um aparente episódio psicótico de uma pessoa? E a gente vê profissionais que nem sabem nem como essas práticas surgiram, aplicando elas no consultório. Eu vou te dar um outro exemplo das barras de Access, que o criador disse que aprendeu isso do contato com extraterrestres. Soa ridículo desse jeito, mas a gente vê profissionais da psicologia aplicando essas práticas em seus pacientes, em seus clientes no consultório, como se fossem práticas validadas como ciência. Olha, eu acho que a gente tem pano para manga para convidar divulgadores científicos, professoras, doutores e doutoras, para bater um papo com a gente todo mês sobre pseudociência, justamente para fazer com que nossos ouvintes aprendam a identificar essas práticas e se protejam e, acima de tudo, consigam buscar profissionais para a promoção e para o cuidado da sua saúde de forma adequada. O que você acha?
Eu acho uma ideia maravilhosa, Rafael. Até porque, muitas das vezes, a ciência, e nós temos consciência disso, ela acaba sendo muito inacessível, não apenas por uma questão econômica, mas também por uma questão mesmo de linguagem. Os textos, os livros, às vezes, estão muito carregados de termos técnicos que, para uma pessoa leiga, parece algo muito difícil, muito distante. Então, eu adorei a ideia de trazermos pessoas que têm conhecimento na área para termos uma conversa mais acessível para todos, não apenas para nós e outros profissionais, mas também para pessoas que só estejam talvez curiosas para saber sobre algum assunto específico. Bem, então, aos nossos ouvintes, nós temos a dizer: sejam bem-vindos à nossa Sessão Marcada, um podcast que discute temas em psicologia e saúde mental, com o objetivo de informar a sociedade sobre estes temas e auxiliar no combate à desinformação e à pseudociência. Espero que você tenha, esteja tendo ou tenha tido um bom dia. Eu, Rafael Mendes, sou coordenador geral deste podcast. A organização de pautas científicas fica no comando do psicólogo João Estevão. E a edição de som e imagem do Vitor Oliveira. O podcast está disponível no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Não deixe de seguir a gente e ativar as notificações para que você fique sabendo quando os novos episódios estiverem disponíveis. Bem, nos vemos em breve em nossa próxima Sessão Marcada.